Olá, meu irmão, minha irmã. Esse é mais um estudo preparatório para o 34º Concílio da Diocese Anglicana do Recife, que terá como tema espiritualidade e coragem para ser testemunhas de um novo tempo. E como lema, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria, que está na 2 Timóteo 1, versículo 7. O tema que nós iremos estudar, refletir hoje é espiritualidade, coragem e testemunho na teologia paulina. Eu lhe convido a orar comigo a introdução da oração ao entardecer, que está na página 158 do nosso LOC. O Espírito do Senhor preenche o mundo todo. O Espírito do Senhor se move sobre as profundezas. O Espírito do Senhor aquece os nossos corações. O Espírito do Senhor preenche todas as coisas. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós iremos refletir esse tema a partir de Filipenses capítulo 1, versículos 1 a 16. Eu farei uso da tradução, nova tradução na linguagem de hoje. Convido você a tomar sua Bíblia em mãos e acompanhar. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o Evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou a mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a Igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios de minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições de meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus toda a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Palavra do Senhor. Eu falei que a palavra era de Filipenses, mas em verdade é a palavra de Gálatas 1, versículos 11 a 16. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto é um daqueles que compõem o conjunto de textos no qual o apóstolo Paulo se reporta a sua experiência em Damasco, aquela experiência em que ele, numa das suas perseguições à igreja nascente, a Igreja de Cristo, cai e faz um encontro pessoal com Jesus, que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele volta, essa passagem é relatada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 9. E ele relata, se reporta a esse evento ainda em Gálatas 1, 11 e 16, como nós vimos há pouco, Filipenses capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 1, 1 Coríntios 9, versículos 1 e seguintes e versículos 15 e seguintes. Foi tão marcante na vida de Paulo, tão fundante da vida cristã, tão delineador de sua espiritualidade, esse evento, que ele se reporta essas tantas vezes ao evento em suas cartas, não é? E eu queria, a partir desse evento e da leitura que nós escutamos de Gálatas, percorrer alguns tópicos para iluminar esse nosso estudo, essa nossa reflexão. O primeiro tópico é a vida cristã inicia com um encontro com Jesus, não é? Como Paulo teve esse encontro em Damasco, né? Um encontro que marca a vida. E nesse encontro nós recebemos um chamado necessariamente. Todo cristão e toda cristã recebe um chamado que vai pautar a sua espiritualidade. E aí Paulo diz assim, em Gálatas
1,15, né? Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Somos convidadas a nos apoiarmos, né, nesse chamado, nessa vocação para a qual Deus nos chama. E essa vocação se desdobra numa tarefa, né, que Paulo fala no versículo 16, né? Portanto, o versículo seguinte é o que nós ouvimos. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, quer dizer, naquela experiência de Damasco, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Então, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus, né? Então, um encontro, uma tarefa que daí se origina, né? E, meus irmãos e minhas irmãs, isso demandou de Paulo uma coragem sui generis, né? Uma coragem única. E como é que a gente sabe disso, né? Ora, Paulo era perseguidor da igreja, zeloso da tradição judaica, né? De relações farisaicas, né? Da escola dos fariseus. E então passar de uma coisa a outra implicaria em perdas e perdas enormes para ele, né? Exigia de Paulo um ato de coragem, que é o mesmo ato de coragem que nós, enquanto cristãos anglicanos e anglicanas da IAB, da Diocese Anglicana do Recife, somos chamados e chamadas cotidianamente a termos, por conta do cenário religioso brasileiro cristão em que nós nos encontramos, e então assumir essa revelação de Jesus, esse entendimento da pessoa de Jesus diante dessa sociedade, implica em termos muita coragem, porque teremos perdas e perdas e perdas, mas daí a importância da espiritualidade, de nos valermos desse encontro pessoal que temos com Jesus e que funda e que dá a cada um e cada uma as razões da nossa esperança, né? E aí Paulo vai falar dessas perdas em Filipenses, né? Capítulo 3, capítulo 3 até o 4, 1, né? Diz assim, ele vai dizer, né, do lugar, do status, do lugar privilegiado dele, né? Se alguém pensa que pode confiar nelas, né, nessas coisas do status, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 anos de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, né, e era tão fanático que persegui a igreja. Lembremos que a tradução é a nova tradução na linguagem de hoje, né, que contemporiza a linguagem para a gente. Depois ele vai dizer no versículo 7, né? No passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo, o meu Senhor. Vejam bem a potência dessa palavra de Paulo que traz para a gente a consciência das perdas que temos a acumular, né? É importante que se diga, a acumular na fidelidade a esse encontro que nós fizemos com a pessoa de Jesus, né? E do cumprimento da tarefa que ele comissiona a cada um e cada uma, né? Eu sei, todos nós fazemos essa experiência no cotidiano, não é? Nas mínimas ocasiões da vida, nós fazemos essa experiência a cada vez que nós nos posicionamos corajosamente com o testemunho de quem viu com seus próprios olhos, né, os olhos da existência, os olhos das dores da vida, a pessoa de Jesus, né? E Paulo não fica nisso, né? Paulo passa por algo que nós, enquanto anglicanos e anglicanos, experimentamos na carne cotidianamente, né? Regularmente, que é a contestação à legitimidade dele enquanto apóstolo, né? Enquanto seguidor de Jesus, enquanto discípulo, não é? Nós também, à medida que
contestamos, somos contestadores e contestadoras desta mentalidade vigente no Brasil, desta política de morte, desta cultura de morte, também somos contestados e contestadas enquanto igreja. Há uma tentativa de descredibilidade, né, da nossa vida cristã. E aí Paulo foi chamado por 2 vezes a ter que defender o seu apostolado. E a gente sabe disso pelo que ele coloca nas cartas. Ele diz assim em 1 Coríntios 9, versículos 1 e 12. Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Quer dizer, o apóstolo é testemunha, né? Testemunha. Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são o resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que sou um apóstolo. Depois em Gálatas 1, né, 1, ele diz: eu, Paulo, escrevo essa carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoa ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Depois nos versículos 11 e 12 do mesmo capítulo, e capítulo 1 de Gálatas, ele diz: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados a defendermos a nossa vida cristã, a retomarmos a confiança neste acontecimento fundante pelo qual cada um e cada um de nós passou neste arco de historicidade que é a nossa vida, né, que nos fez ver com os olhos da nossa existência a profundidade, a largura do conhecimento da pessoa de Jesus, quem é Jesus e quem é o seu Evangelho. Então o apóstolo Paulo, em sua trilha de vida, de missão, nos ensina isso. Eu convido vocês, você, meu irmão, minha irmã, a fazer essa oração final comigo, que está na página 161 do nosso LOC, para concluirmos o nosso estudo. Deus bendito, Tu tens nos ensinado que as nossas ações sem compaixão de nada valem. Envia-nos o Teu Espírito Santo para dirigir e instruir os nossos corações e faz jorrar em nós o maravilhoso dom do amor, da verdadeira paz e de todas as virtudes, sem as quais nossas obras são mortas. Recebe nossas orações por Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.